Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Legado. Como a gente estava conversando aqui, estamos numa grande espaçonave e estamos recebendo visitas de vários seres multidimensionais. Uns vocês estão vendo, outros não. Uns estão aqui sentados no sofá, como o nosso convidado hoje, Odair, seu mano, que tem várias formações. Polícia também. Sou policial militar. Nessa realidade e em outras. Atuo como policial militar aqui no plano físico, e em outras realidades, além de trabalhar juntamente com os comandos estelares, como por exemplo o comando Astar, né? E o comando temporal, porque eu sou regido pelo arcanjo Metatron. Eu sou considerado aí nos meios espirituais como um caçador de magos negros. Pessoal, é sobre isso. Terminamos agora a entrevista. É a Rotan, diretamente de Xambala. Do plano espiritual. Meu Deus, a gente ia começar por outra coisa, mas depois dessa apresentação, vamos lá. Odair, você falou isso e eu achei muito impactante. O quanto a sua profissão, a gente vai e vem nessa questão temporal, o quanto essa profissão de polícia nessa realidade foi uma ressonância desse fractal seu, que faz parte dessa egrégora multidimensional? Sim. Na verdade, eu venho de uma origem siriana, de combatentes sirianos, né? Eu já tive revelações de que em uma existência extraterra, eu fui um general siriano, né? Da raça felina. Exatamente, da raça felina. E isso me trouxe essa energia de sempre estar ligado ao militarismo, a guerras, exércitos, sabe? Sempre essa ligação muito profunda com essas questões. Tanto que já foi revelado a mim em outros processos, em tratamentos espirituais, que eu fui também um legionário romano. Olha que interessante. Coisa linda. E também, devido à busca de tratamentos que eu vinha fazendo há muitos anos, também foi identificada uma existência minha como um general na época da Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão de liderança, né, de ter grupos sob sua custódia, né, sob seu comando, é algo que reverbera natural. Naturalmente. E a gente sente isso em você. E desde a infância, você já era um líder nato? Você era aquele que resolvia quem separava o time? Exatamente. Quem vai tirar o time? Odair. E isso dava o maior BO. Parou. Vá, fale. Isso dava o maior BO. Por quê? Porque eu sempre fui aquela criança que gostava de comandar, que gostava de liderar. Então, o que acontecia? Muitas vezes chegava lá, a molecada queria brincar, por exemplo, de futebol, e eu nunca gostei muito de futebol. Eu queria jogar bete. Então, o que é bete? Bete é um jogo que se joga com tacos e bolinhas, que o time adversário tem que acertar o litro do time adversário, que os membros correm no campo para poder cruzar. Quando bate no meio, eles fazem uma contagem e a brincadeira se encerra no fim dessa contagem. Então eu queria brincar de bete. E aí chegava lá os meninos querendo brincar de bola, logo eu arrumava um tumulto para acabar o futebol e vir o bete. Mas isso foi se concretizando com o passar do tempo no ginásio, o antigo ginásio. Hoje é o segunda fase do ensino fundamental. Quando eu cheguei no ginásio, eu fui eleito como líder de classe. Ainda na 7ª série. E assim eu fui líder de classe durante todo o ginásio, durante todo o ensino médio. Durante o ensino médio fui convidado para fazer parte dos grêmios estudantis. Então eu passei a fazer parte de um grêmio estudantil no colégio. E quando eu cheguei no 3º ano, eu fui presidente da comissão de formatura. Então essa tendência à liderança, ela surgiu ainda na infância, mas na adolescência ela acabou se concretizando. E quem era esse espelho de liderança? Você tinha alguém que você espelhava essa liderança na família ou veio... Não, veio de forma inata mesmo, sabe? Na minha família, pro lado do meu pai, existem muitos militares, certo? Existem primos, tios, tio-avô, que foram militares. Hoje estão aposentados, alguns já faleceram, mas, assim, essa raiz militar
ela veio da minha família, mas não ligada a uma questão de liderança, de ser o líder. Na verdade, eu me lembro que eu tenho um tio que ele adorava fazer aquelas caminhadas longas com a gente. A gente, às vezes, ia de uma cidade na outra, 13, 14 quilômetros de caminhada de uma cidade na outra, e cantando aquelas marchas tradicionais do exército, sabe? É tipo aquele negócio assim de correr. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. E mais um monte de brincadeiras, né? Aquelas canções marciais, né? Então era muito comum a gente fazer isso e ia correndo, cantando, às vezes até mesmo marchando. Tanto que quando eu cheguei aos 18 anos, que eu fui pro exército, eu já sabia tudo de Ordem Unida, porque vinha dessa ascendência familiar com os meus tios e primos. Aí tá. Aí Odaí era o líder da infância, na adolescência e tal. Foi pra polícia. Entrei na Polícia Militar. E essa conexão com a multidimensionalidade, com a espiritualidade, veio desde quando? Essa conexão, não existe uma data fixa dessa conexão com a espiritualidade. A minha irmã, que é mais velha que eu, 3 anos, ela afirma que depois de um evento que aconteceu comigo quando eu tinha 1 ano e 9 meses, em que, numa situação de afogamento, os próprios familiares que ali estavam presentes alegam que eu havia desencarnado, mas que do nada, sem nenhuma espécie de tentativa de ressuscitação, nada disso, eu voltei. E depois disso, a minha família relata que eu comecei a ter episódios de fenômenos espirituais. A minha irmã relata que eu ficava conversando, olhando para o céu, por volta de 3 anos, ficava olhando para o céu e conversando. Quando ela chegava e me perguntava com quem eu estava conversando, eu falava que era com a mamãe do céu, né? E eu comecei a, assim, ter fenômenos de desdobramentos conscientes. Então eu saía do corpo e, ao ver o meu corpo lá na cama e eu deslocado, e eu via aquilo, eu entrava em pânico e voltava imediatamente para o corpo e acordava gritando. Aí minha família, preocupada com aquela situação toda, me levaram em todo tipo de médico, achando que era algum problema de saúde, e não conseguiram identificar nada que desse causa aquilo ali. Tanto que até para a APAE, eu fui levado na APAE, eu tinha 10 anos, eu fui levado na APAE para fazer exames, porque achavam que eu tinha algum tipo de distúrbio mental, mas não conseguiram identificar, né? Então, aos 10 anos exatamente, minha família ainda, assim, sem entender o que estava acontecendo comigo, me levaram numa benzedeira. E aí foi lá nessa benzedeira que essa benzedeira falou, não, esse menino não tem nenhum problema. Na verdade, ele tem um dom. E esse dom precisa ser trabalhado. E aqui nós vamos estabelecer o início dessa caminhada. Ela virou para mim e me perguntou, você quer aprender a benzer? Aí eu, pra quê? Ela foi e falou assim, bem, hoje pode não ser muito útil para você, mas quando você crescer, será um aprendizado muito útil para você. Você quer aprender? Eu falei, quero. Aí, a partir daí, eu aprendi a benzer, aquelas rezas bem simples da benzeção. Eu aprendi a benzer e comecei a benzer meus irmãos, Eu vou pedir para ele me meus benzer. primos. Olha que Vai me benzer? fantástico. Ah, eu Ah, quero, com certeza. recebo. A benzer os animais no quintal, benzer cachorro, galinha, gato, sabe? Mas ainda não me destacava. Até que um dia eu fui convidado para ir conhecer a Renovação Carismática Católica. E lá na Renovação Carismática Católica veio uma senhorinha já bem idosa, com mais de 80 anos, ela veio para orar para mim. Foi solicitado que ela viesse orar para mim. E essa senhorinha colocou a mão no meu ombro e começou a orar bem baixinho. E eu pelejando para ouvir o que ela estava falando, mas não entendia, né? Aí, beleza, a hora que eu terminei, aí essa senhorinha falou, filho, o anjo da morte, ele
já tentou te buscar várias vezes, né? E aí eu fui e falei assim, eu acho que sim. Aí ela falou sim, quando você afogou, quando aconteceu isso, quando aconteceu isso, quando aconteceu isso. Ela falou coisas da minha vida que eu mesmo já tinha me esquecido. Acidentes que, nesses acidentes, a minha vida foi colocada em risco várias vezes. E ela falou tudo isso. E eu, gente, me encontrei, né? Me achei dentro da Renovação Carismática Católica. E aí ela foi e falou assim, olha, esse rapaz tem um dom, e ele precisa que esse dom seja trabalhado e desenvolvido, e por isso eu indico ele para uma reunião secreta que existe dentro da Renovação Carismática Católica, que é a reunião de dom de ciência e do Espírito Santo. Nossa. Olha o nome da reunião, né? Dom de ciência e do Espírito Santo, que é uma reunião, que é uma espécie de desenvolvimento mediúnico que existe dentro da Renovação Carismática Católica. Não sabia. Então, lá dentro da Renovação, eu participei por algum tempo, foi quase 2 anos participando dessas reuniões, e lá eu tive o desenvolvimento do que hoje é o carro-chefe do meu trabalho espiritual, que é a expansão consciencial, é a abertura de frequência, né? E lá eu comecei essa caminhada. Logo depois, aos 17 anos, conheci o Espiritismo e comecei a participar dentro do movimento espírita, da Mocidade Espírita, participava da campanha Alta de Souza, do Concafras, tudo evento dentro do Espiritismo. Isso mais ou menos, quanto tempo faz isso? 17 anos, né? Com 17 Novinho. anos. Com 17 para 18 anos. E aí, aos 20 anos, eu me mudei para Goiânia. Isso tudo foi em? Foi na cidade de Ceres, interior do estado. Ah, tá. E aí, aos 20 anos, eu me mudei para Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu busquei um centro espírita para que eu pudesse frequentar, mas não estava encontrando aquele em que eu me sentisse bem, né? Que ressoasse com a minha energia. Mas logo começaram a vir as cobranças. Pessoas me paravam na rua, pessoas que nunca me viram. Meu Deus. Me paravam na rua e falavam, Deus te deu esse dom que você tem para ajudar as pessoas. Mentira. E não para você guardar dentro de você. Nossa. Sério? E já teve gente que, igual um dia eu estava caminhando numa avenida, veio um senhorzinho de bicicleta, ele parou e falou assim, rapaz, eu posso te dar um recado? Aí eu olhei no relógio e falei para ele, eu tô atrasado para pegar meu ônibus, eu tenho que correr para a rodoviária. Ele, não, é rapidinho. Eu, sim. Ele, Deus tem um ministério gigantesco para sua vida. E eu, amém. Aí ele foi e virou e falou assim, você é evangélico? Eu, não. Ele, mas vai ser. E continuou andando, subindo a avenida de bicicleta. Sabe, e eu, gente, que negócio sinistro, né? As pessoas me pararem no meio da rua para poder falar esse tipo de coisa. Aí, o evento mais, assim, assustador que aconteceu foi um dia, eu já era policial militar, e eu estava chegando em casa quando um motoqueiro veio, se aproximou de mim, e eu já, assim, né, inseguro, eu falei, não é possível que esse motoqueiro vai querer me assaltar. Já coloquei a mão na arma. Aí ele foi e virou para mim e falou assim, não precisa preocupar não, eu só quero conversar com você. Aí eu, tudo bem. Aí eu, então, o que é ele? Você acredita em vida após a morte? Eu falei, acredito. Ele, ai, graças a Deus. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, não, porque tem um espírito aqui junto comigo e ele me pediu para falar com você. E eu, como assim? Aí ele foi e me contou toda a história. Ele falou, esse rapaz foi assassinado há alguns anos e eu me casei com a viúva dele. Só que agora ele não deixa eu me relacionar com a esposa dele, porque ele fala que ele só vai dar sossego pra gente quando o corpo dele for enterrado. Que ele só permitirá que ela assuma a viuvez e siga com a vida dela quando o corpo dele for encontrado. Mas ninguém sabe aonde está o corpo dele. E eu vindo de moto, ele na minha garupa falou para mim, aquele cara vai te ajudar. E aí eu parei para poder te perguntar, você me ajuda?
Aí eu falei, olha, aqui na minha casa a gente tem um trabalho, um centro de trabalhos espirituais aqui. Vem aqui na sexta-feira que a gente vai ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Quando a gente foi na sexta-feira, ele estava lá, nós abrimos a frequência dele, eu entrei no campo frequencial dele e no desdobramento eu fui levado até o lugar onde estava o corpo do falecido. E aí, quando eu voltei, eu falei para ele, ó, o corpo dele está em tal lugar, assim, 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 pode ir lá procurar, está enterrado em tal lugar, pode ir lá procurar para poder dar um enterro digno para ele. E assim o cara fez. Então foi um dos fenômenos assim mais extravagantes que aconteceram comigo nessa jornada que vem aí desde criança. Muito forte. E você falou uma coisa, como quem está em casa assistindo pode estar... Por que eu fico perguntando essas coisas, Sim. sabe, daí? Porque, veja, a gente sabe que a pessoa que é policial, né, tem algumas profissões que são muito rígidas e muito matéria, é muito aqui o agora, a morte, é procurar coisas, né? Não tem muita conexão, aparentemente, com o plano espiritual, com o trabalho espiritual. isso. Né? Então, muitas pessoas que estão assistindo aqui você podem estar passando por um processo de terem uma profissão, ser enfermeira, policial, sabe, trabalha num cafezinho, é uma pessoa dessa realidade que está sentindo esses movimentos na sua vida e ficam negando e achando que está ficando maluco, que está com algum tipo de obsessão ou ataque psíquico. Nada mais é do que também uma possibilidade, uma potência, né? Verdade. E aí, puxando isso aí, é uma coisa que você falou, em desdobramento, pelo amor de Deus, explique para aquela câmera o que é desdobrar. Porque isso é uma polêmica. Fulano está desdobrado. Desdobrado é o quê? Né? É só dormindo? Você faz intencionalmente? Não faz intencionalmente? É uma situação de relaxamento? Explique, professor, daí. Ótimo. Hoje nós podemos definir o desdobramento como uma projeção energética. A projeção energética, ela pode se dar em duas situações. Ela pode se dar quando você está em repouso, quando você está dormindo. Então, o seu agregado espiritual se desloca do seu corpo, sendo projetado a partir do corpo astral, por isso é chamado de viagem astral ou de projeção astral, e seu agregado espiritual viaja no tempo, no espaço, ele vai onde houver a necessidade, onde houver uma intenção fim para que ele se desloque até aquele local. Enquanto isso, você está dormindo, seu corpo físico está aqui em repouso. Sim. E existe uma outra forma de se projetar, uma outra forma de desdobramento. Como é procedido esse desdobramento? É aquilo que nós chamamos de desdobramento psíquico ou desdobramento mental. Também é muito conhecido como expansão de consciência, onde você, estando consciente, estando acordado, você projeta a partir do seu corpo mental. Lembra que no primeiro eu falei que era o corpo astral? Depois, na projeção de consciência, você projeta a partir do seu corpo mental. Então, o corpo físico fica aqui acordado e consciente e vislumbrando tudo o que o seu corpo mental vislumbra em outras dimensões, em outros planos, no plano espiritual, em outras realidades, em outras linhas temporais. Tudo isso é trazido e você transmite essas informações para aquele grupo que está ali ao redor, para que possa criar um roteiro de trabalho para ser tratada aquela situação que é necessário fazer o tratamento. E não sendo um tratamento, quem está em casa? Eu quero... Porque todo mundo, se não é uma coisa para poucos, para os escolhidos. Isso é uma habilidade que todo mundo tem. É uma habilidade inata do ser humano. Todo ser humano, ao dormir, ele já projeta astralmente. Já há uma projeção astral. Automaticamente. É inato do ser humano. E a projeção mental também. Vou te dar só um exemplo de como você faz projeção mental. Você faz projeção mental. Você tem filhos? Tem, ótimo. Quando você pensa no seu filho, você não se projeta
para onde aquele filho está. Sim. É como se você o visse ali, por exemplo, nesse horário agora, às 10h30 da manhã, seu filho está no trabalho. Aí é como se você visse ele lá no trabalho dele, fazendo o que ele faz no trabalho. Você não vê na sua frente a imagem dele, você sente até o cheiro do seu filho. Não é? E quando a pessoa tá apaixonada? Ah, exatamente! Ei, agora vamos pra isso. Vamos. Verdade! Vamos daí, chega. Quando a pessoa está A apaixonada, energia hoje é outra, viu? ela se projeta o tempo inteiro para perto da pessoa que é alvo daquela paixão. Paixão, vamos, segura aí, segura. Segura. Porque quando a gente fala paixão, você fala, ai, porque tem essa história, né, nessa realidade, que paixão é sugador, o amor é nutritivo. Vamos falar assim, quando você está em conexão Em com conexão, alguém. até mesmo uma amizade. Isso, por exemplo, vamos lá, a gente vai chegar Sim, em vamos lá. porque é que o povo quer saber, aqui a gente tem que falar com o povo. Por exemplo, eu e Cristiano, a gente estava conectado no projeto, estamos, né? Mas Certo. onde tudo começou, né? Veja, por que eu tô falando isso aqui? Porque você vai trazer uma força e um poder na sua fala agora que a gente se nega, né? A gente nega essas habilidades multidimensionais, tá? E você veio trazer essa força, tá, moço? Oh, Tá, moço? vamos lá. Então, tamo lá. Cristiano tem aqui, é um cara, um líder aqui dessa questão do Envida, tal. Ele pensou em mim algumas vezes, eu pensei nele. E Simultâneo. alguns sinais, isso é pra você que tá ouvindo, tá? Presta atenção nos sinais. O cartão dele caiu no meu colo de uma carteira que eu viajei com ela para vários lugares. Eu não carrego quase bolsa. E aí eu fui procurar um cartão e o cartão dele caiu no meu colo. Quando o cartão dele caiu no meu colo, eu disse, tem algo. Eu vou dar um oi para Cristiano. Num domingo à noite, ele disse, Ana Paula, esquisita, estranha. Eu tava pensando Acabei em de você. pensar em você. Isso, aí é que você... Não, eu tô falando todas as alegorias dessa realidade, porque quem tá assistindo vai pegar alguma coisa. E você vai dar o fecho da teoria. Cristiano, você foi assombrar Ana Paula. Não, e eu assombrei ele. Ah, ela que te assombrou. Aí que tá. Para. Não, aí que é o match da coisa. Esse desdobramento, quando você entra, você vai explicar, tá? Eu tô trazendo para o lugar da pessoa comum. Certo. De quem está assistindo. E na minha vida, muitas vezes, a gente tá pensando numa pessoa, independente de ser uma relação afetiva, um filho, um negócio, enfim. Ali há um encontro de desdobramento, aquela coisa assim, meu Deus, por que eu tô pensando tanto em fulano? É você que deu o sinal ou você pegou o sinal dele? Pode ser as duas situações. Diga aí. Pode ser que você dela, da situação. se ligou àquela pessoa e aí você se desdobrou consciencialmente, a sua consciência se desdobrou e foi até aquela pessoa, ou o contrário, aquela pessoa pensou em você e veio até você consciencialmente. E muitas vezes você pode reparar que muitas vezes você consegue identificar até o cheiro da pessoa perto de você. É muito comum isso. Ou então, você vê alguns vislumbres como se você tivesse visto aquela pessoa ali perto de você. É muito comum isso. Acontece rotineiramente, só que as pessoas não observam. É igual eu citei o caso de uma mãe que ela pensa no filho, por amor ao filho, ela pensa no filho, aquele filho pequeno que está lá na escolinha, que está lá estudando, e é como se ela estivesse ali, presente, junto com o filho, vendo ele ali na hora do recreio brincar. Ela vê aquilo ali. É uma projeção de consciência que nós fazemos espontaneamente o tempo inteiro. E se nós conseguirmos fazer um direcionamento para essa expansão de consciência, nós podemos ir a qualquer lugar conscientemente. Nós podemos ir a qualquer lugar e em qualquer tempo. Por isso é que muitas vezes, dentro dos nossos trabalhos de apometria, que é um dos carros-chefes, uma âncora do trabalho do ser humano, nós conseguimos nos projetar, por exemplo, para o Egito há 4.000 anos atrás. Mas vai em março também, viu? Para Atlântida. Nós vamos em março. Exatamente. Sabe, Para Atlântida, há 12.000 anos atrás. Na época do afundamento do continente.
A gente consegue se projetar para Lemúria, há 200 mil anos atrás. E não achar que é loucura. E não achar que é loucura. E trazer informações importantíssimas. Um grande exemplo que eu posso te dar desse fenômeno. Um dia uma pessoa entrou em contato conosco pedindo ajuda, porque o avô dela tinha desaparecido. O avô, que era cego, morava numa fazenda no estado do Tocantins, tinha desaparecido da sede da fazenda. E todo mundo já estava achando que ele tinha sido executado, né, retirado a vida dele por um ex-caseiro lá da fazenda que tinha saído de lá com um certo desentendimento. Então eles acharam que esse caseiro tinha se vingado desse senhor. Mas eles estavam assim, Odair, nós estamos cientes de que o meu avô está morto, mas a gente queria pelo menos encontrar o corpo dele, porque está desaparecido e já tem 3 dias que a gente não encontra o meu avô. A gente já procurou em toda a região, nós estamos desesperados. E fomos atrás do cara, o cara tá negando e tudo mais, a polícia já foi envolvida e ele tá negando e ele tem álibi e tudo mais e a gente tá desesperado. Você pode ajudar a gente? Eu falei, claro. Quando a gente fez a reunião, que nós fizemos a expansão de consciência, eu mesmo vislumbrei. Falei, olha, ele está caído dentro de uma gruta, é uma fenda bem profunda, uma gruta bem profunda, e ele não consegue gritar lá de baixo, ele está com a perna quebrada. Por isso ele não consegue sair. E ele é bem idoso, não é? É. Aí eu descrevi o avô para ela. Ela, Odair, é esse. Aí eu falei, então busquem essa gruta. Ela, meu Deus do céu, vou avisar o pessoal lá no Tocantins. 5 horas depois, o pessoal lá do Tocantins avisou que ele, não sei porquê, sendo cego, saiu da sede da fazenda, caminhando a esmo, e ele caiu nessa gruta que fica próximo da sede da fazenda, e eles falaram que não tinham tido assim a ideia de procurar lá dentro dessa gruta, porque seria impossível ele estar lá. Quando chegaram lá, ele estava lá. E já tinha, se eu não me engano, 5 dias que ele estava caído dentro da gruta. Tadinho. 5 dias. E ele foi salvo por causa disso. Ou seja, com a expansão de consciência, nós conseguimos ir até aquele senhor. Isso é mais sério do que um serviço secreto, né? Melhor. Esse povo pode expandir a consciência para achar o povo. Não, a gente já desvendou, situações de crime aqui em Goiânia. Igual já aconteceu, eu tô falando porque aconteceu com um amigo meu. Imagina daí na polícia. Onde é que tá falando? Pois calma, deixa eu desdobrar. Um amigo meu da polícia militar, a filha dele de 16 anos, fugiu de casa e levou a arma dele. Uma arma que é da polícia militar. Essa, viu? Oxê. Uma arma que é da polícia militar. E ele, desesperado, já tinha 15 dias que ele estava procurando a filha, já tinha colocado a polícia militar inteira atrás da menina, já tinha colocado a polícia civil inteira atrás da menina. A menina era viciada em entorpecentes e ninguém conseguia encontrá-la. Ele buscou o nosso grupo pedindo ajuda para poder encontrar a filha. E nós fizemos o desdobramento, e nesse desdobramento nós identificamos onde a menina, olha só o tanto que é importante, a gente consegue se desdobrar não só no espaço, mas no tempo também. Nós conseguimos identificar que naquela noite, que era numa sexta-feira, de sexta para sábado, ela estaria em um determinado lugar de Goiânia. Você chorou no futuro. No futuro, que era para ele ir a este local e montar campanha para poder, quando ela vier, ele encontrá-la. E nisso, ele saiu de lá, já não, então eu vou me preparar e tudo mais. 1h da manhã, ele me ligou. Odair, encontrei minha filha. Ela estava exatamente no lugar onde vocês pediram para ficar. Para tudo. E aí, através disso aí, ela contou para ele onde ela tinha deixado a arma. Na verdade, ela foi num local de distribuição de drogas e ela deixou a arma penhorada lá para poder pegar droga. E aí a polícia foi lá,
né, arrebentou lá, o que a gente chama de boca de fumo, né, arrebentou a boca de fumo e conseguiu encontrar a arma dele. Bom, por que, que eu tô... crime solucionado com o trabalho de apometria. Pois é, por que, que eu tô perguntando e insistindo, até ficando num assunto que a gente tem muita coisa para falar, mas é porque sobre o que as pessoas eu tô sentindo. Uma intuição, uma visão. Eu tô aqui, eu vejo algo. Como você falou, tempo e espaço. Exatamente. Por que eu estou repetindo isso? Que não é sobre Aldair, Ana Paula, Cristiano, é sobre todos. A visão é um desdobramento para o futuro. A intuição. Cristiano fala assim, Ana Paula, vamos não sei aonde. Eu vou dizer, não, tudo certo, porque você não vai. Senti que não. Ou, mas eu vi um... É como se fosse uma janela que abre... Você não tem a conexão ainda, você vê a janela ali. Aquilo é um desdobramento? Sim. Uma visão é um desdobramento? Exatamente. Essa visão dita nos trabalhos de coach, de coisa. Faça sua visão do futuro. Ele está inconsciente trabalhando. Projetando o futuro. Um desdobramento. Um desdobramento. Está provocando um desdobramento. É um desdobramento planejado, comandado. Mas exatamente que é único. Isso. E muitas vezes ele aparentemente não tem um sentido, mas você, digamos, ele vai se ver num lugar, você vai se ver, sei lá, com um carro, eu vou me ver com alguma coisa, é muito individual. Mesmo que você esteja num grupo... se projeta para uma realidade. Que está disponível. Exatamente. Para você, para ele, para você e para mim. Por que eu estou perguntando isso? Isso a gente está falando tudo coisas nutritivas, positivas. Mas a gente vem trabalhando aqui nesse legado a questão do processo do planeta, tá? Onde a gente tem um inconsciente coletivo, onde vibra medo, culpa e todas as nuances, né? Depois a gente vai chegar nesse brasão maravilhoso aí. Ah, sim. Então, toda hora a gente está projetando. Então, toda hora a gente está se desdobrando para algum espaço-tempo, criando um futuro possível ou acessando um passado perigoso. Isso. Então, e como essa sensibilidade, você como um mentor, um gestor de uma casa, eu vou querer seu feedback, você pode estar observando que as pessoas estão chegando. Exato. Porque essa sensibilidade está aflorando. Está aflorando. O momento planetário, principalmente depois que nós entramos no cinturão de fótons, se expandiu assim, ó, a carga mediúnica da humanidade fez assim, ó, cabum. Isso. Uma explosão mediúnica em todo o planeta. Toda a humanidade hoje está com as suas capacidades medianímicas expandidas. Isso. A humanidade inteira. E aí é que tá. Como fazer? Você tá lá, sou dona de casa. Tô lá passando a roupa, a farda do meu marido, que é militar. Ou da minha escola, da minha filha. Enfim, fazendo a faxina. E eu começo a ter desdobramentos. Porque nem sempre você é o especialista, nem sempre você precisa parar no momento. Não. Ele vem. Ele vem. Às vezes eu tô correndo, o desdobramento vem. Eu dirigindo, o desdobramento vem. Isso. Como para quem tá em casa, porque as pessoas estão começando a dizer, tô doida. Aí tá correndo pro lado da patologia, da doença mental, da insanidade, e as pessoas estão buscando se anestesiar. Aí, porque você está aqui para falar um pouco disso, que aquilo é um normal. E como administrar isso? Lembra que eu falei que aos 10 anos, minha família me levou na APAE para fazer exame, porque eles falaram, esse menino tem problema? Sim. Esse menino tem algum tipo de problema. Justamente porque eu estava passando por uma fase em que eu tinha desdobramentos conscientes, e esses desdobramentos me jogavam para o futuro, e no futuro eu via situações que aconteceriam, principalmente sobre o desencarne de pessoas próximas. Então eu voltava num desespero tão grande que a minha família não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Mas aquilo ali era uma projeção de consciência para o futuro. E eu vislumbrava, por exemplo, um acidente de moto, um afogamento, um incidente com animal peçonhento, sabe? Eu vislumbrava essas situações. Um caso que eu vou te contar rapidinho.
A gente lá na minha cidade ela é banhada por 2 rios, o Rio das Almas e o Rio Verde. São 2 rios que depois eles se encontram e formam um rio só. Mas a nossa turma de adolescentes tinha o costume de se banhar muito no Rio Verde, que era um rio menor, um rio das águas mais mansas, mais tranquilas. E um dia eu sonhei que eu tinha sido atacado por uma sucuri lá nesse Rio Verde. E eu me lembrava exatamente do lugar onde essa sucuri tinha me atacado. Quando eu acordei de manhã, acordei com os colegas gritando na porta da minha casa, me chamando para ir para o rio. Daí, vamos para o rio e tal. A gente ia de bicicleta, aquela turma, 15, 20 amigos. E aí, vamos para o rio, vamos para o rio. Aí eu falei, não, hoje eu tenho um compromisso aqui em Goiânia, não dá para eu ir para o rio hoje. Aí meu irmão, caçula, virou para mim e falou assim, Daí, você me empresta a sua bicicleta para eu ir com a galera? Eu falei, pode pegar. Beleza, eu vou ficar aqui em Goiânia, aqui em Ceres mesmo, pode pegar. E ele pegou minha bicicleta e foi para o rio. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, eles chegaram lá em casa. A turma toda chegou lá em casa. O meu irmão, que é bem mais moreno que eu, ele estava branco. Aí eu falei, o que foi? E eles, cara, você não faz ideia do que aconteceu lá no rio. Eu falei assim, a sucuri, debaixo da árvore do cipó. Eles, como que você sabia disso? Eu falei, porque eu sonhei com isso essa noite. Só que eu sonhei que a sucuri ia me pegar lá debaixo daquela árvore e ia me matar lá debaixo daquela árvore. Só que eu não fui no rio. Eu desisti de ir para o rio, porque eu percebi que algo ia acontecer e não fui. Meu irmão foi no meu lugar. E a sucuri passou, e ele falou, cara, ela passou a menos de 1 metro dele. Uma sucuri gigantesca. Nós descemos o rio, jogando pedra nela e tudo mais, acompanhando ela. Ela desceu o rio, ela passou do lado do seu irmão, ela fez de conta que ele não existia ali. Aí eu falei, se fosse eu, ela tinha me pego. Sim. A programação dela era você. A programação dela era para mim. Era o seu campo. Era para mim. Mas como eu não estava lá e era o meu irmão que estava, ela passou do lado do meu irmão e não pegou o meu irmão. E aí o pessoal ficou espantado com isso. Mas, Odair, como assim? Então nós temos esses desdobramentos o tempo inteiro. Essas intuições, essas visões, esses pressentimentos, essas premonições são desdobramentos psíquicos que nós fazemos espontaneamente. Sabe aquele sentimento assim, quando você está no trânsito e que você está acostumado a fazer um caminho e do nada, eu vou fazer um caminho diferente hoje? E aí você faz um caminho diferente. Quando é mais tarde, você descobre que lá naquele caminho que você sempre fez, houve um acidente gravíssimo. Isso é a coisa mais comum que acontece nas nossas vidas. E nós estamos tendo projeções mentais. Então, o que eu oriento a vocês? Observem as projeções de vocês. Atendam às suas intuições. Quando a chavinha ligar aqui, vou passar por aqui, passa. Quando não faz isso, não faça. Não vá em tal lugar, não vá. Ou vá. Ou vá em tal lugar. Faça tal coisa, faz. E quando as coisas, as situações acontecerem na sua vida, que você virar e falar, nossa, aconteceu isso, que chato. Ah, não. Agradece, porque é o universo te encaminhando para uma nova linha temporal. O grande exemplo que eu gosto de dar nessa situação, eu já era militar, e aqui no estado de Goiás, os militares eles podem viajar de uma cidade para outra de graça de ônibus, estando fardados. Porque muitas vezes eu moro em Goiânia, estou escalado em Anápolis, em qualquer outra cidade do estado, para fazer algum trabalho lá. Então, os policiais podem pegar o ônibus fardados e irem de graça, né? Um dia eu estava na rodoviária e eu cheguei lá no guichê da empresa de ônibus e perguntei se tinha vaga no ônibus para uma cidade aqui do interior, São Miguel do Araguaia. Aí o cara lá do guichê olhou e falou, tem vaga sim. Eu falei, eu marco a minha entrada no ônibus aqui com você, eu posso falar direto com o motorista? Ele não pode falar direto com o motorista lá. Aí eu fui falar com o motorista, cheguei lá, e tal, conversei com o rapaz lá do guichê, e eu queria ver com o senhor se tem como o senhor me dar uma caroninha até ali em São Miguel. É bem longe, até ali em São Miguel.
é 500 e tantos quilômetros. Ele virou para mim e falou assim, não, o ônibus está lotado. Eu falei, mas eu acabei de falar com o rapaz do guichê, ele disse que tem vaga no ônibus. Ele olhou para mim assim, com a cara bem fechada, o ônibus está lotado. Tá! Virei as costas e fui lá no guichê. Cheguei lá no guichê, cara, o motorista falou que o ônibus está lotado. E ele olhou lá, não, aqui ó, tá aqui o mapa do ônibus, olha o tanto de vaga. Tem vaga no ônibus sim, tem umas 5 ou 6 vagas ainda. Aí eu fui e falei assim, ele não quer que eu vá. Aí tinha um motorista do lado. O motorista falou assim, olha cara, eu tô indo para Araguaçu, no Tocantins, vou passar em São Miguel do Araguaia e o meu ônibus vai direto para lá. E eu vou sozinho, só eu e Deus no ônibus. Se quiser, vem comigo. Eu vou chegar bem mais cedo lá em São Miguel do Araguaia. Você quer ir comigo? Eu falei, vou. Ele, eu saio meia hora depois do outro ônibus, ok? Ok, ótimo. Entrei no ônibus e fui daqui lá conversando com o motorista. Quando a gente chegou na altura de Mozarlândia, a gente observa o ônibus encostado no acostamento da rodovia. Aí já ficamos meio atentos, né? Por que o ônibus está parado ali? Será que pifou? Será que furou um pneu? Quando a gente vê, todos os passageiros estavam no meio do mato, parecendo que estavam procurando algo no meio do mato. Aí a gente já relaxou, encostou e nós fomos perguntar o que tinha acontecido. Aquele motorista tinha pego passageiros no meio do caminho, coisa que era proibida. Ele parou o ônibus e pegou 4 passageiros na cidade de Goiás, aqui no interior do estado. E esses 4 passageiros, entre Goiás e Mozarlândia, deram voz de assalto dentro do ônibus. E isso era por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Agora pensa, eu estava fardado dentro do ônibus. Eles entraram dentro do ônibus já armados, como passageiros, certo? Eles iam me ver lá, fardado dentro do ônibus, eles iam falar o quê? Nós temos que eliminar o policial para depois dar voz de assalto. Quem ia ser o primeiro a morrer dentro do ônibus? Eu. E talvez fosse um assalto já combinado, ele viu o policial e disse, eu não vou arrumar bronca. Exatamente. Tá lotado. Aí, exatamente. Então, o que aconteceu? Eu entendi aquilo ali como uma proteção. E aí eu fui e aprendi. A partir daí, quando eu vejo que as coisas estão caminhando de forma que está dando tudo errado... Presta atenção. Exatamente. Está dando tudo errado. Está fechando. Está fechando tudo. O caminho está fechando. Eu já relaxo e já falo, não é para acontecer. Não é para fazer. Não é para eu ir para essa viagem. Não é para eu fazer essa coisa. Um grande exemplo que eu gosto de dar também foi da nossa viagem junto com o Juliano Hakim lá para Portugal. O Juliano teve um desdobramento em linha temporal e nesse desdobramento ele viu que o nosso avião dava uma pane elétrica em pleno voo e que o avião cairia com mais de 300 passageiros dentro. Jesus! Aí ele não me falou nada, mas ele já começou a projetar mentalmente uma nova linha temporal em que esse problema não aconteceria ou aconteceria de uma outra forma. Acredite, nós conseguimos dar pane elétrica em 2 aviões. A gente dentro do avião, pronto para embarcar, e o piloto, atenção senhores passageiros, pedimos a compreensão de todos, nós estamos com alguns problemas técnicos na aeronave e dentro de alguns instantes vamos sanar a pane e dar prosseguimento à nossa viagem. 3 horas depois, o piloto, atenção senhores passageiros, teremos que trocar de aeronave. O avião deu pane elétrica no chão. Ainda bem. E 2 vezes seguidas. Aqui e lá na Angola. O avião deu pane, que não levantou voo. Precisou outra aeronave vir para substituir. Por que a gente está falando isso? Porque as pessoas, ao invés de, eu estou sentindo uma coisa ruim, é possível, se você vai. Vocês lá fazem esse tipo de orientação, de cuidado? Sim. É uma orientação, né? Sim. Lá no Ser Humano, é você procurar
alguém, né, que tenha seriedade, né, no que faz, para lhe orientar. Que é possível você, não é, eu recebi uma coisa ruim, eu não quero. Porque tem gente que vai assim, né? Porque eu vi um tarô, me deu coisa ruim, eu fechei o tarô, nunca mais eu quis ver. É possível você atualizar essa realidade. Sim, com certeza. É isso que eu Mudar a quero linha chegar. temporal. Entendeu? Você pode e deve mudar linhas temporais. Somos senhores das nossas linhas temporais. Exatamente, somos senhores das nossas linhas temporais. Um pensamento Eu já positivo. atualizei um bocado de linha temporal aqui. Só falando desse homem. Isso é fantástico. Ei, vou um passar um dia com esse pensamento homem lá. positivo que você cria, você já cria uma nova linha temporal. Por isso é que eu acho bacana, lá dentro do Access, aquela técnica Destruir e descriar. destruir e Eu destruo e descriar. descria tudo. Exatamente. Vem um pensamento negativo, destruir e descriar. O cancelado, Destruir e cancelado, descriar. cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. Ouviu? Você cria uma nova linha temporal. Você cria uma nova linha de tempo para sua vida, para sua realidade. Você tá entrando no negócio, aí você sente, sei lá, já tá no meio. Ih, tô sentindo uma coisa ruim. Sai daquela energia. Sai daquela energia. Sai daquilo ali, não deixa se consumir por aquela energia. Já tá ali no meio, porque tem hora que já tá no meio, não tem como voltar. Exatamente. Tá no carro, você tá sentindo uma coisa estranha. Vai para outro espaço. O que é que faz, professor? Quando Vai. você, por exemplo, tá saindo para ir para o trabalho, e você já vira e fala assim, nossa, hoje vai ser um dia daqueles. Não fala assim. Descria isso o mais rápido possível e cria. Não, hoje vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia harmonioso, vai ser um dia de paz. Ou até o trânsito se abre para você. Isso, e até aquela pessoa que tava ligando. Sabe aquela situação em que você chega no semáforo e o semáforo abre a hora que você chegou? E aí cria aquele efeito onda que todos os semáforos vão abrindo conforme você vai chegando para poder guiar o seu caminho? Você vem, belezura, vem, passa aqui. Exatamente. Então, você cria uma realidade nova para você. Agora, se você fica, nossa, hoje vai ser um dia daqueles, já começou ruim meu dia, vai ser um dia terrível. Não. Você não pode dar força para isso. Lá naquele livro, The Secret, ou o filme, né, O Segredo, lá conta esse exemplo, né, daquela pessoa que fala, nossa, hoje eu vou pegar um trânsito horrível. E aí, a pessoa acaba pegando um trânsito horrível. Ele já desdobrou. Ele já desdobrou e criou a realidade dele. A lei da atração trouxe aquilo que ele criou com a mente dele. Então vamos trabalhar a nossa mente para co-criar a nossa realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. O próprio Jesus, que foi o maior, vamos dizer, o maior mestre que já nos ensinou, ele falou, vós sois deuses. Presta atenção, você que está em casa. Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vocês farão e até mais. Ele deu a chave para nós da cocriação da nossa realidade. Então nós podemos cocriar a nossa realidade, sim. E destruir, descriar tudo que ele vem meio desmantelado. Tudo que vier bagunçado, tudo que for em bira, você descria e desprograma tudo. E, inclusive, nós temos uma técnica que nós utilizamos dentro da apometria que se chama reprogramação neural. Uau! Onde nós fazemos uma reorganização neural na cabeça das pessoas. Aquelas pessoas com ideação suicida, com pensamento muito negativo, aquelas pessoas com baixa autoestima. Tudo isso nós fazemos uma reprogramação neural diretamente na cabeça da pessoa. A gente chega, coloca as duas mãos. Tem que ser presencial. Nos dois hemisférios do cérebro. Sim, nós fazemos presencialmente. Mas nós podemos também, em desdobramento, fazer essa reprogramação. Por exemplo, você quer fazer uma reprogramação no Cristiano, você está lá na sua cidade, o Cristiano aqui em Goiânia. Você pode se projetar. Você não se projeta? Você pode se projetar e vir e fazer a reprogramação no Cristiano. Basta você falar para ele, Cristiano, entra em relaxamento aí, fica numa posição confortável, deitadinho ou sentadinho numa poltrona, que eu vou fazer uma técnica com você aqui agora. E você faz a reprogramação neural mesmo estando à distância. E mesmo vocês estando fazem à isso? distância. E nós fazemos Eu lá de isso. Recife vou dizer, vai daí, faz uma reprogramação neural. É fantástico. É igual, por exemplo, a uma técnica que nós ensinamos muito os nossos alunos, a técnica de criação do MOF, que é um micro-organizador floral.
é um aparelho eletrônico, é como se fosse um chip, uma central de programação para que nós possamos introduzir medicamentos nas pessoas. E nós podemos criar um MOF e instalá-lo à distância nas pessoas. E as pessoas têm um resultado instantâneo da instalação do MOF. Por exemplo, uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. Então eu vou lá, pego do fluido cósmico universal, do prana, da energia cósmica, de tudo que você pode dar nome para essa energia que permeia o tudo, e aí eu dou o comando. Peço permissão para criar um micro-organizador floral para instalá-lo no meu irmão Cristiano, que está numa crise de ansiedade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criei, puxei a energia, criando um micro-organizador floral para o meu irmão Cristiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto eu estou fazendo esta contagem, eu estou mentalizando uma forma geométrica na minha mão. O peso, a gente sente o peso dela na mão. A gente sente esquentar, a gente sente formigar. Aí, agora, é uma crise de ansiedade, não é? Então, peço permissão para colocar o ansiolítico necessário para equilibrar as emoções do meu irmão Cristiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá pronto o MOF. O Cristiano está a milhares de quilômetros de mim. Então, eu me projeto mentalmente e eu faço a técnica que eu chamo a técnica do espelhamento. Eu projeto o Cristiano no meu corpo. Então, é como se eu incorporasse o Cristiano. E aí eu venho aqui no bulbo raquidiano e peço permissão para instalar este micro-organizador floral no sistema nervoso central do meu irmão Cristiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Instalando, 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 ativando, 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 regulando, regulando, regulando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que o Cristiano, ele está numa crise de pânico. A ansiedade está tanta que ele está numa crise de pânico. Então, eu vou potencializar o poder desse micro-organizador floral, potencializando o poder curador deste micro-organizador floral em 50 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Pronto, ele está instalado. Aí eu dou o último comando. Este micro-organizador floral continuará ativo enquanto houver a necessidade, enquanto ele for necessário. Pronto, está instalado. Meia hora depois o Cristiano me liga. Odair, eu tô tão zen. Nossa, obrigado. Eu até dormi, dei um cochilo. Exatamente, dormi, cochilei, relaxei. Nossa, obrigado. E não é só para uma questão assim, não. Para dor. Odair, eu tô com uma dor de cabeça gigantesca, não consigo. Eu tô com uma dor de cabeça gigantesca e eu não consigo. Já tomei todo tipo de remédio, não tem mais o que tomar. Como que eu faço? E aí eu vou e se você tá aí num lugar onde dá para você ficar calminha, tranquila, relaxada por 5 minutinhos, dá. Então ótimo, eu vou mandar um micro-organizador floral para você agora. E manda um micro-organizador floral para a pessoa. E é por isso, por essa ferramenta ser tão prática, que nós ensinamos as pessoas a fazer. Você faz e ensina. Eu faço. Como é que chama esse curso? É o curso básico de apometria, que é ministrado pelo Seu Humana e que inclusive está disponível gratuitamente no YouTube. É o quê? Eu posso fazer? Pode e deve. E, inclusive, a aula específica sobre o micro-organizador floral é a aula 19 do curso básico de apometria. São quantas aulas? São 22 aulas, o curso básico. Já vou fazer, não tem desculpa para você, viu? Qual é o nome do YouTube de vocês? Seu Humana. A hora que você colocar CE
Seumana. Seumana. O YouTube já vai te encaminhar para a nossa página. Maravilhoso. Agora... Aí você abre o nosso canal e estão lá as playlists. Você pode ir lá na playlist Curso Básico de Apometria e acessar o curso integral. Inclusive, ô Cristiano, dá uma olhada aí. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, a nossa primeira aula do curso básico de apometria já tinha mais de 190 mil visualizações. Vamos para 1 milhão? Porque se cada um começar a se cuidar, não é isso o objetivo do legado? É que esse seu conhecimento, que está em 190 mil pessoas, que é maravilhoso, exatamente, ele se multiplique para 10, para 20, para 100. Exatamente. Seumana. Seumana. De céu. Mana. Com S. Com C. CE. Seumana. E aí, por quê? Porque o seu trabalho é fantástico. Isso, achou? O seu centro... Agora vai na playlist Curso Básico de Apometria. Curso Básico Apometria. Isso, Curso Básico de Apometria. Quanto tempo? Agora vai na primeira aula dele. Vê quantas mil visualizações tem. 15 mil. Primeira aula, 15 mil. Não, do curso básico de apometria ou é o intermediário? Então curso de apometria. Isso, curso básico tocando. De apometria. O Vamos que lá. acontece? O legal de você, além de fazer o tratamento, ensinar as pessoas a se ensinar as pessoas a se Que tratarem. é isso que a gente está buscando por causa do movimento do planeta Terra hoje. Exatamente, a humanidade está precisando disso. Então é por isso que nós ensinamos, por isso que nós atravessamos o planeta. 39 mil. 39 Olha aí, mil. 39 mil. Multiplicar isso por 1000, Para você ver. não é? Exatamente. Agora eu pergunto, você estava falando de cocriação e de desdobramento, e o que me chamou a atenção quando a gente se encontrou lá fora foi esse brasão, que eu queria que você falasse, esse medalhão. Ótimo. Que foi um desdobramento. Foi um desdobramento. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando aqui para donos de casa, funcionários, donos de empresa. Muitas vezes a gente procura, eu estava falando, né, de um amigo meu que está criando uma logomarca. Muitas vezes você está buscando no marketing algumas pessoas, não que não seja bacana você contratar as pessoas, os profissionais, mas o que você vai contar a história disso, o que ressoa para a gente. Muitas vezes a multidimensionalidade está lhe dando um símbolo, está lhe dando uma marca, está lhe dando algo que vai ser a sua assinatura energética. Exatamente. Aí você, não, porque eu não sou design, não, porque eu não sei o quê. O McDonald's são 2 arcos. Exatamente. O Walt Disney, o rato. Exato. Eles se abriram pro Flow e são marcas assim incontestáveis em qualquer parte do mundo. Então fala aí dessa tua Conhecidas mundialmente, né? Exatamente. Fale deste seu. Um dia, em sonho, em um desdobramento de corpos, estava em repouso, dormindo, eu sonhei que um mestre ascenso da Grande Fraternidade Branca, o mestre Eumória, que é o mestre ascenso do primeiro raio, que é o raio azul, sim, o qual você está. do qual eu sou discípulo, e tenho o ancoramento da energia desse raio, devido à somatória cabalística da minha data de nascimento, somando os números da minha data de nascimento, quando você faz a redução cabalística dá 1. Então, é relativo ao primeiro raio. O mestre Eumória, ele se apresentou a mim em sonho. E ele falou para mim, Odair, você precisa fazer estabelecer um elo de conexão com a Grande Fraternidade Branca. É como se fosse uma insígnia que você, ao apresentar essa insígnia, ao levar essa insígnia com você, você seja reconhecido em Shambhala. Que você seja reconhecido em Shambhala para que, ao se aproximar dos portões de Shambhala, os portões se abram ao reconhecer essa insígnia. É como se fosse uma medalha para você. E aí eu virei para ele e falei, tá, como que é essa insígnia? Ele falou assim, olha, pode ser um anel, um bracelete, um pingente, um medalhão, qualquer coisa, um cetro. Aí eu falei assim, um medalhão, gostei da ideia. Pode ser um medalhão? Ele falou, pode. Eu falei, ótimo, o que eu coloco nesse medalhão?
Aí ele foi e riu e falou assim, a resposta para essa pergunta está na forma com que você assina o seu nome. Até logo. Virou as costas e foi embora. E eu acordei, imediatamente logo após o sonho. Acordei e corri, peguei uma folha de papel. E fui lá e assinei o meu nome, Odair José de Azevedo. E como a minha letra é letra de forma, as iniciais do meu nome, eu sempre projeto elas maiores. Eu coloco elas maiores que o restante das letras para poder identificar que ali são letras maiúsculas, certo? Então, aí eu fui e observei. O O formava um símbolo, o J formava uma cruz e o A formava um triângulo. Principalmente porque eu não fazia o A com o risquinho, eu fazia o A literalmente um triângulo. Aí eu fui, peguei essas três e montei esse brasão. O O forma o círculo exterior, o A forma a base do triângulo e o J forma esse símbolo que desce na vertical no meio do triângulo. Dá para pegar aí, Leandro? Quando eu observei, podem observar aqui, ó. Quando eu observei, estava formado um símbolo que era um círculo, um triângulo e uma cruz. E eu falei, gente, que legal. Eu formei esse símbolo com as iniciais do meu nome. Aí um dia, um amigo meu, fã de Harry Potter, virou para mim e falou assim, daí você é fã de Harry Potter? Eu falei, não, por quê? Ele, porque você carrega uma Horcrux no peito. Eu, Horcrux? É, as relíquias da morte lá. Eu, cara, não tem nada a ver não, isso aqui é por causa do meu nome. Aí ele foi, não, cara, isso aí deve ter algum significado, vamos buscar? Aí eu falei, vamos, corremos para a internet. Aí eu coloquei círculo, triângulo e cruz, significado. Aí veio um monte de respostas e dentro dessas respostas, uma delas era a fraternidade da cruz e do triângulo. Eu, opa, o que é isso? Cliquei. Hora que eu cliquei, veio um texto gigantesco falando da fraternidade da cruz e do triângulo, que é um braço da grande fraternidade branca para o Ocidente, da qual fazem parte Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Ramatiz, Akhenaton. Todos eles fazem parte dessa fraternidade da cruz e do triângulo. E eu, caraca, faz todo sentido. Por quê? Porque o meu mentor espiritual, um dos meus mentores, que não é apenas, a gente não tem só um, né? Um dos meus mentores espirituais é o Dr. Bezerra de Menezes, que faz parte da fraternidade da cruz e do triângulo. Aí eu fui e falei, gente, faz o maior sentido isso. E foi logo depois que eu criei esse símbolo que eu fui convidado, assim, de uma forma super inusitada, a participar de uma reunião aqui em Goiânia, numa fraternidade chamada Fraternidade Mensageiros do Amanhecer, que é uma fraternidade que tem ensinamentos da grande fraternidade branca. Quando eu cheguei lá, o dirigente olhou para mim e falou assim, até que enfim você apareceu. Tem muitos anos que eu estava esperando você. Eu, por quê? Ele falou, eu tenho que te iniciar na grande fraternidade branca. E para você fazer essa iniciação, você precisa fazer um curso conosco aqui, que tem a duração de 2 anos. Mas, como a urgência pede, esse curso terá a duração de 1 ano. Aí eu, faço, estou pronto para fazer o curso. Aí ele, então nós vamos organizar, o curso vai começar dia 21 de março e você vai ter que seguir todo o curso com a gente, tá ok? Eu falei, tá ok. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, fechado? Fechado, ótimo. Aí ele foi e falou assim, olha, para não dar na cara que está parecendo exclusivismo, que tem prioridade, que tem prerrogativa, a gente abriu um curso só para você, nós vamos tornar esse curso público. Quem quiser fazer, pode fazer. Então, nós fizemos a nossa inscrição para o curso. Éramos 45 inscritos para fazer o curso. Sabe quantas pessoas terminaram o curso? 2, minha esposa e eu. Bop. Exatamente, curso de BOP mesmo, literalmente.
por que eu estou puxando essa história? Porque muitas pessoas têm símbolos, né? Os nossos nomes, nós temos nossa assinatura energética, né? E a gente nega essa potência, né? Exatamente. Que não é à toa que a gente tem um nome, não é à toa que a gente vem naquela data de nascimento, né? Nada é à toa, mas a gente é levado a levar tudo que o universo manda pra gente de uma forma displicente. Exatamente. A gente ignora. A gente ignora os sinais. Os sinais que a gente falou aqui. Então, assim, você foi para suas letras, fez seu símbolo, colocou hoje de manhã, quando eu falo aqui, na altura do timo. Na altura do timo. Acesso total à minha chamatrina. A sua chamatrina. E o que é que muitas vezes, isso tem uma ressonância que ele levou na fraternidade branca. E o que é que a gente está usando, ancorado ao nosso avatar, que está reverberando e está levando a gente em alguns lugares. De repente, um tipo de marca, um tipo de símbolo, um tipo de tatuagem, a gente não pode ser displicente no que a gente ancora no nosso, porque no seu caso, esse seu símbolo ele foi a chave, não só de Shambhala, mas do curso e de outras coisas. Exato. Mas o que é que a gente está colocando na gente? Desde um objeto falso, eu estou falando para as mulheres, um objeto falso, porque ele representa uma coisa de grife, eu não tenho aquele valor para comprar. E que energia pirata é essa que você está reverberando? A nível energético, espiritual, vem os piratas espirituais. Tem tudo a ver isso. Muito, muito mesmo. Nós temos que tomar cuidado com tudo o que nós temos, principalmente conectados ao nosso corpo. O grande exemplo que você deu, tatuagem. Cristiane, já você chega, viu? Nós temos que ter muito cuidado com o que nós tatuamos no nosso corpo. Porque aquela tatuagem ali, ela pode servir como um portal. Ui! Ela pode servir como uma chave de acesso a energias negativas. Vou te dar um exemplo. Um dia, um amigo meu, ele é meio bombadinho, fortinho, faz academia, e ele fez uma tatuagem tribal no braço aqui. Um símbolo tribal, qualquer. E aí eu olhei aquele símbolo tribal e não me senti bem ao olhar para aquele símbolo. Aí eu virei para ele e falei, Pablo, o que significa esse símbolo tribal que você tatuou no braço aí? Ele, cara, eu nem sei não, eu só vi lá na loja de tatuagem lá e gostei e pedi o cara para fazer. Aí ele fez em volta do braço todinho. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa nesse símbolo que não me cheira bem. Ele, não tem nada disso não, cara. É você que é noiado aí, desses caras espiritualistas aí, que tem essas coisas. Eu não tô nem aí pra isso, não. Eu falei, então tá bom, tá? Só te avisei, mas tá tudo bem, ótimo. Mas a curiosidade foi grande, então eu corri e busquei identificar aquele símbolo tribal. E eu descobri que aquele símbolo era um símbolo de guerra. Era um símbolo que as tribos antigas, lá na antiguidade, faziam aquele símbolo no braço quando iam para a guerra. Ele estava chamando para a guerra? Ele estava chamando para a guerra. E quantas guerras dentro dele estavam acontecendo? Exatamente! A vida desse rapaz virou um caos depois que ele fez essa tatuagem. Separou da esposa, teve problemas no trabalho, várias situações super complicadas na vida dele. Atritos, perdas muito grandes, sabe? De familiares, perdas financeiras. Tudo isso veio para a vida dele depois que ele fez essa tatuagem. Então, você que quer se tatuar, vá lá, estude o que aquela tatuagem significa. Vai estudar. Eu quero pôr, igual eu vejo muitas vezes as pessoas tatuarem escorpiões. Gente, tatuar um animal peçonhento, que vive no submundo, que vive dentro de buraco, que vive dentro de gruta. E o nome de pessoas? Nome de pessoas mortas. Não, o nome de uma pessoa, porque você está trazendo o campo daquela pessoa. Isso, você tatuou o nome de uma pessoa, criou uma ligação, tá lá o laço energético. Você criou um contrato com aquela pessoa. Quando você dá a sua assinatura num papel, você não cria ali um contrato? Pois é. Então,
Quando você coloca o nome de uma pessoa, adora fazer isso, né, com o namorado. Ah, eu tô amando, As vai lá e iniciais. coloca as iniciais do namorado ou da namorada. Pois é, você criou ali um vínculo, você criou ali um contrato. Você assinou um contrato com aquela pessoa. E aquela informação não só fica localizada, é uma informação celular. Não, é uma informação energética. Ela reverbera em todos os seus corpos espirituais. Nós já tratamos pessoas lá no Ser Humana que, por exemplo, tinha feito uma tatuagem, por exemplo, tatuou uma bruxa. Quando E uma caveira? nós tatuou uma caveira, tatuou uma bruxa. Quando nós fomos ver, aquela tatuagem tinha feito ligação daquela pessoa com uma bruxa do passado. E aí nós conseguimos acessar essa bruxa. E quando nós chegamos lá, quem era essa bruxa? Ela mesma. Ela mesma, eu ia dizer isso. Era ela mesma. Ativou Uma vida. um nível de consciência dela do passado. E aquela bruxa era toda tatuada, tinha o corpo inteiro tatuado. Com marcas, com arcanos e com símbolos magísticos poderosíssimos ligados à magia negativada. Gostei do que você falou. E isso estava reverberando na vida dela aqui agora. Então é fundamental as pessoas terem muita consciência sobre o que elas colocam nos seus corpos. Nos seus corpos, nas suas casas, Nas nos seus suas escritórios. casas, nos seus escritórios. Colocar, gente, tem vídeos na internet mostrando, nunca coloque isso dentro da sua casa. Nunca deixe isso na sua casa. Um exemplo, por exemplo, bem simples, chaves que não servem para nada, chaves que não abrem nada na casa, que não tem utilidade nenhuma. Uma chave que você não faz a mínima ideia de para onde aquela chave serve. Joga fora, se desfaz daquela chave, porque ela indica caminhos fechados. Um cadeado sem chave, que você não tem a chave daquele cadeado, e principalmente se ele estiver fechado, joga esse cadeado fora. Joga esse cadeado fora, ele está trancando a sua vida. Então tem várias coisas que você não pode ter dentro da sua casa, e principalmente ligadas ao seu corpo. Por exemplo, joia de pessoa falecida. Ah, eu uso essa pulseirinha porque essa pulseirinha era da minha mãe e a minha mãe faleceu, e aí eu uso essa pulseirinha porque essa pulseirinha me lembra a minha mãe. Faz um negócio desse não. Não usa joia de gente morta. Não faz isso. Você atrai essa energia de morte para a sua vida, para o seu campo. Não faz isso. Não tenha. Ah, Odair, foto de gente morta. Foto de gente morta você pode ter na sua casa, guardadinha, lá no book, no livro de fotos, dentro de uma gaveta. Não coloque exposto dentro da sua casa. Se for um artista, eu adoro, sei lá, um artista. Tem gente que tem, né, post de artista que já morreu. Exatamente. Marilyn, sei lá. Qualquer Isso, aí você está atraindo aquela energia que levou a Marilyn a ter uma vida de depressão, de dependência de químicos e de mais um monte de coisas que acabaram levando ela a falecer. Você tem lá uma foto de um artista que morreu, por exemplo, de overdose. Oi? A rainha da Inglaterra. Pois é, pensa, uma imagem. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele não vai sair daqui sem me benzer, tá? Com certeza. Olha, pois é, isso é fantástico, né? Gostei muito de tudo aqui. Pois é, pensa, uma pessoa que tem uma foto da rainha da Inglaterra, uma pessoa tão controversa, que teve tantos problemas, um deles foi o racismo descarado, né, que ela era descaradamente racista, né, e várias outras situações que tiveram, por exemplo, os atritos dela com as noras, com a própria Lady Di, né, Que esteve que aqui ontem. trouxe energia em desequilíbrio. Ah, sim, olha só, que trouxe energia de desequilíbrio para toda a família, né, que isso marcou gerações da família.
Porque olha só, os netos dela, que são os filhos do Charles e da Lady Di, hoje olha a vida daqueles meninos. Olha a situação que aqueles meninos se encontram. Né? É uma esposa com câncer, é outro com depressão, é outro com problemas de ordens diversas. Olha o que essa energia trouxe. Aí você pega e bota lá na parede da casa. Igual o dia que eu cheguei na casa do senhor e lá na parede da casa dele uma foto de Stalin. Eu cheguei a me benzer. Eu falei, como assim? Uma foto de Stalin na parede? Ele tinha uma foto de Stalin na parede, um quadro gigantesco com a foto de Stalin na parede. Alguém foi responsável pelo sacrifício de milhões de pessoas. O que reverbera nele? Falando nisso, tem esse símbolo lindo aqui. Ô, Leandro, chega, coração. Estamos aqui com o nosso criador da Envida. E esse símbolo? A gente está falando de símbolo. O que significa esse símbolo, Cristiano? Vou fazer a pergunta para você. O que ele significa para você? Eu já visualizei, já vislumbrei algo fantástico aí. Pode falar? Um desdobramento da árvore da vida, da flor da vida. Você observa que ela tem traços da árvore da vida e tem traços da flor da vida. São duas imagens da geometria sagrada que se coadunam, que se unem na formação desse símbolo e circuladas pelo todo, que é o círculo que traz a universalidade, que traz a energia do todo, a energia do universal. Eu vejo isso aí, esotericamente vejo isso aí. De repente o Cristiano poderia ter visto outra coisa completamente diferente quando ele criou, mas eu vislumbrei isso, a árvore da vida, a flor da vida e envoltas no círculo da universalidade, no universal, na energia universal. Pois é. E aí? Eu vi duas coisas. Fala. Eu vi assim, tipo um vórtice assim, multidimensional, Realmente, um né? movimento, ele é eu sinto uma coisa em movimento, sabe, numa rede. Energia da vida. E ao mesmo tempo, eu vi a carinha de um ET, ó, os dois olhinhos dele. Ana, isso eu não tinha visto, tô vendo agora, Ana. Os dois olhinhos dele, ele é bem fofinho. E pode ser que ele seja um grande ser, uma grande consciência, onde isso se desdobra aqui. A gente tá por aqui. Verdade. Fantástico. Entendeu? Uma Assim, visão. Olha Tipo só, ser do vamos agregando informações a essa imagem. Você tá vendo só como foi? Tudo é um ponto de vista, né? Tudo é um ponto de vista. Exatamente, gostei. Mas a base principal, né, tentando colocar isso de uma maneira, do que foi uma das inspirações, quase tudo que acontece aqui, ela é por inspiração e é por canalização, ou recebido que seja, assim como foi a imagem. A base principal é a árvore, independente, que tenha uma conotação de árvore da vida, que seja, mas é a árvore em si, que é onde tudo se inicia. Vamos dizer assim, é a ideia materna, a ideia mãe, onde tudo se inicia, onde tudo se prospera, né? A ideia básica de árvore com a relação tecnológica, né? Se você analisar aí, tem uma relação bastante tecnológica. Esse é um dos aspectos principais, mas é bem mais profundo que isso. Mas falando bem resumidamente, senão demoraria 30 minutos aqui para falar isso. Porque é bem complexo isso. Mas a ideia é mais ou menos isso, a ideia de a origem da vida, tanto é que tem relação direta com em vida. Entende? Então, essa ideia é a mesma coisa. Dentro da vida, a origem da vida, é a mesma relação. Então, esse foi um dos prospectos. Por que a gente falou isso, né? Porque a gente está falando de símbolos, né? O que aquilo representa, o que reverbera quando a gente olha para isso. Exatamente. E o que é que você está usando no seu campo, na sua pele, né? na sua empresa, na sua no casa. quarto do seu filho, no seu quarto. Quando você abre os olhos de manhã, que você está ainda vibrando no alfa, teta, beta, sei lá. Você está ali. Qual é o primeiro símbolo que vem para você? Né? Que você está com o crítico bem baixo. O que será que você olha primeiro? Qual é o quadro, qual é a imagem? É uma planta, é uma flor, é um cristal? Então, se a gente tem essas sutilezas, até os nossos desdobramentos vão melhorar. Eu, por exemplo, tenho em cima da minha cama o meu espiral de luz.
É um espiral que foi criado numa imersão que eu participei, que se chama Iniciação à Geometria Sagrada com o Arcanjo Miguel. E nessa iniciação é um processo de 4 dias, onde nós montamos o nosso espiral de luz na nossa energia, na energia dos nossos chakras. Então ele é montado com uma base de metal, com uma base de cobre, é um cano de cobre em forma de espiral, espiralado, e nele a gente tece uma rede, que é muito parecida com essa redinha da árvore aí, tece uma rede com linhas coloridas nas cores dos nossos chakras, e depois nós colocamos nesse espiral pedras, que são pedras dos chakras, em cada parte desse espiral. Então ele começa cá embaixo com o chakra básico e a pedra jaspe, aí depois vem o chakra esplênico, a hematita, aí vem o chakra umbilical, vem o citrino, vem o chakra cardíaco, vem o quartzo verde e o quartzo rosa, e assim vai até chegar lá em cima no coronário com a ametista. E acima do coronário nós colocamos uma linha de cristais e colocamos um cristal. E colocamos que acima do coronário existe o chakra cristalino, né? Para a gente fazer uma conexão superior além do projeto Terra. E eu coloquei ele, eu instalei ele em cima da minha cama. Quando eu acordo, que eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu vejo é o meu espiral. E o poder dele é tão grande, mas tão grande, que o quarto pode estar completamente fechado. Se eu estou num momento, por exemplo, estou num momento que eu estou nervoso, estou ou deprimido, ou triste, qualquer coisa desse tipo, eu sento lá debaixo desse espiral e vou fazer uma meditação, esse espiral começa a girar em sentido anti-horário. Ele está retirando aquela energia negativa de mim. Quando eu preciso de energia, eu preciso me abastecer energeticamente, vou fazer algum trabalho que exige muita energia, vou passar por algum processo que exige muita energia, eu sento lá debaixo desse espiral e vou fazer a minha meditação, e ele começa a girar em sentido horário. Ele traz energia cósmica, traz energia do cosmos para mim. O resultado é simplesmente fantástico. Fala, Cristiano. Que achou? Na verdade, assim, né, eu gosto sempre de tentar puxar um pouco, eu acho que é uma ideia de resumir. Primeiro que eu fiquei muito interessado, aliás, de complementar essa fala para quem está nos ouvindo, do início, né, como todos foi taxado de doido, foi levado para a área, né, para área médica, psiquiátrica, né? E lembrando que tem muitos casos realmente que são patologias graves, é importante falar isso, que a gente sempre relata sobre isso, mas no caso dele foi o contrário, assim como teve o caso da Dona Edith, que nós falamos, ela relatando os casos dela também, que o que salvou ela foi até caído na mão de um profissional, que falou assim, você não tem problema. E ela é uma senhora, né? Foi poucos anos, né? Falou, a senhora não tem problema. Então é importante a gente continuar a busca, né, para realmente saber sobre esse processo. Aí linkando a isso, olha que interessante, né? Foi bem no início da fala falando que tem o dom de benzedor, né? É um benzedor, né? Tem o dom de cura e tal, e um policial. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Aos olhos de quem está de fora, é como se fosse um conflito de, como se diz? É porque a ideia de conflito é o olho de quem está de fora. Para você está tudo certo, está tudo resolvido, mas para quem está de fora, como assim? O cara cura e é polícia? E como assim? E aonde não está a cura? A pergunta seria até essa, aonde não está? Porque a cura está de todos os lados. Exatamente. Né? E eu fiquei imaginando, a outra cena que você comentou, eu fiquei imaginando assim, Daí, a gente não está conseguindo resolver esse caso aqui, não tem como você ajudar a gente aqui, não? Descobre isso aqui pra gente. Descobre esse negócio pra gente. Dá uma luz aqui. Mas o que eu achei legal, óbvio, trouxe todo esse processo de, além de falar a história da vida, que eu acho maravilhosa, a história de todos que passaram aqui, e relacionar tudo isso com a expansão da consciência, trouxe dados, trouxe informações para todos, né, explicando o que é a projeção da consciência, até comentamos um pouco sobre isso. Eu achei simplesmente fantástico, porque ele trouxe dados, informações, conceitos, eu adoro a ideia de conceitos,
para tentar elucidar para as pessoas que não conhecem. E trouxe muita história da vivência dele, muita coisa do dia, do que ele passou. Exato. Fala até sem microfone, Não, sem microfone é tranquilo, fala tranquilo. Então, todo esse processo, e ainda tem um projeto que toca lá ainda, né? Então, olha só que complexidade na simplicidade, como a gente fala, é complexidade na simplicidade. Complexidade na simplicidade de ser, de agir. Você olha aqui e fala assim, ó, quem vê ele como policial não tem ideia o que está por trás de tudo isso, né? E voltando para a questão da frequência de onda das vozes, que a gente está analisando das informações, que aqui está um campo, a árvore está calada, ela está quieta. Aham. Às vezes quando ela dá ainda uma, é. às vezes quando ela dá uma, tipo, mas ela agora está deixando, tá bom. E aí a gente estava analisando assim, o quanto a frequência vocal também está sendo, porque quem está recebendo, assim como nós aqui, está recebendo além do que a gente está conversando, está Sim. recebendo do campo, Verdade. né? Da multidimensionalidade. Verdade. E também da sua frequência vocal, que tem uma informação. Sim. Tem pessoas, começamos com o Ivan, com aquela voz que acalma, Juliano, né, aquele tom de voz. Cada um tem a sua Eu peculiaridade. sou muito empolgado. Não, a sua é levanta e anda. Exatamente, faz. Vou falar o que veio aqui, né? Lembrando, a gente falando sobre a voz dele, acho que tem uma passagem da Bíblia lá que tem a história de derrubar, acho que os portões de Jericó. A muralha. A muralha de Jericó. Não é nem o portão, é a Isso. muralha. A muralha. Com o som, com o poder do som. Pronto, falei. As muralhas de Jericó foram Foi o que eu derrubadas com o poder senti do som. quando você falou assim, Cristiano, a gente tá puxando as vozes de todo mundo, voz do Ivan, isso, voz do sei o quê. Quando você começou a falar, eu já veio a história inteira na minha cabeça, muralha de Jericó. É uma voz que, assim, ó, é uma voz que atravessa e derruba. Exatamente. É uma voz bop. Comando. Caia. Eu sempre fui um comandante, né? E aí vem aquela parte da Bíblia que diz, aquele que tem fé, diz a montanha, vem até mim. E ela se desloca. Porque não é só sobre derrubar, Exatamente. é sobre convocar. É sobre convocar. Voz de comando. Autoridade. Eu gosto de falar muito disso. Que a gente tem que ter autoridade. A gente tem que assumir a nossa autoridade. Fala pra mim. Eu gosto de falar isso, ó. Assuma a sua hierarquia. Assuma a sua realeza. Chega de ser mucama. Chega de ser serviçal. Seja o mestre da sua vida. Assuma a sua mestria. Comande a sua vida. O universo está aberto para receber esse comando. Comande, dê as ordens, ordene ao universo que ele responderá. E é sempre sim. Sempre, sempre. Ouvindo isso de um comandante, eu entrei, eu falei, será que eu bato continência? Falei, será que eu bato Mas eu continência? posso pedir uma coisa? Que aqui Sim, eu sou claro. a pedinte da consciência. Vou pedir para você me benzer. Claro. Mas eu queria pedir o seguinte. Benza todos que vão receber isso. Ah, sim. Eu, Cristiano, Boa. Campo, quem tá aqui. Boa. Fica aqui, Leandro, para receber. Maravilha. Vamos ampliar esse receber. Vamos. Como aqui tudo é quântico, que Vamos, eu seja sim. o portal, Que maravilha. que esse local que se torne um portal de benzimento para quem está em casa. O benzimento você vai escolher. Vamos Ótimo. fechar os olhos, vamos fechar com isso. Vamos sim. Você tirar o sapato? A conexão com a energia telúrica é muito mais forte. Eu Já vou até joguei. tirar aqui também. Então bora. Você Vamos tira lá. o sapato em casa, deixa de preguiça. Olha só, eu coloco a minha coluna ereta para que os meus chakras fiquem alinhados, para que a energia que é emanada da fonte que tudo é venha, se conecte com todo o meu sistema de chakras, seja potencializada pela minha chama trina, trazendo as virtudes divinas, a força, a vontade, a sabedoria, o amor divino, e que essa luz possa ser irradiada pela minha mão e transmitida a você. E que este círculo de luz se expanda e se transforme numa linda redoma de luz dourada, que é a luz do mais puro amor crístico, e que esta luz possa se expandir por todo o planeta e chegar a todas as consciências presentes neste orbe. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente me coloco diante de Ti neste momento, pedindo a Tua permissão, para que eu possa servir de canal
para a tua luz, para o teu amor na vida da nossa irmã. E que ela possa sentir em todo o seu sistema energético, em todos os seus chakras, em todos os seus corpos, em todos os seus campos áuricos, em todas as realidades, em todas as dimensões, a sua energia e a sua presença. Que esta energia possa ser projetada em todas as linhas existenciais, onde a nossa irmã reverbera, seja por seus fractais, seja por seus níveis conscienciais, seja por suas personalidades e subpersonalidades. Que ela neste momento possa receber esta luz, que é emanada através do seu coração, ó Pai amado, através do meu coração, através da minha chamatrina, direcionada a ela. E que neste momento ela possa ser circulada por um círculo de luz dourada, uma esfera de luz dourada. E esta luz, esta esfera se expande neste momento, chegando a englobar toda a sua família, todos os seus entes queridos, seus animais de estimação, o seu lar, seus familiares. E que esta luz possa se expandir mais e mais, abarcando todo o Instituto em Vida e todos aqueles que aqui se encontram, nosso irmão Cristiano e todos os demais trabalhadores que aqui se encontram. Esta esfera se expande neste momento, cobrindo completamente toda a cidade de Goiânia, numa linda redoma de luz dourada, do mais puro amor crístico. Esta luz se expande neste momento, cobrindo completamente o estado de Goiás, no coração do nosso Brasil, atravessando as fronteiras estaduais e cobrindo completamente toda a pátria do Evangelho, o coração do mundo, rompendo as fronteiras internacionais e cobrindo completamente a América do Sul, atravessando a América Central, cobrindo completamente a América do Norte, atravessando os oceanos e chegando à nossa mãe África, a Oceania, a Ásia, a Europa, cobrindo o Polo Norte, cobrindo o Polo Sul, transformando o nosso planeta numa linda esfera de luz dourada. E esta luz dourada pode chegar, neste momento, a todas as faixas existenciais do nosso planeta, a todas as linhas temporais, a todas as realidades paralelas, a todas as dimensões, a todos os reinos, chegando a todas as centelhas da tua luz, ó Pai, que estão estagiando neste planeta escola. Que esta luz possa levar o pão para aqueles que têm fome, levar a cura para os enfermos, levar o amor para os que se encontram no ódio, levar a luz para os que se encontram na escuridão, levar a justiça para os injustiçados, levar a paz para os que se encontram em guerra, levar a libertação para todos aqueles que se encontram encarcerados, especialmente nos vícios, e levar o teu amor, ó Pai, para todas as tuas centelhas que se encontram neste orbe planetário neste momento. E em nome do teu Filho amado, nosso Mestre Sananda Jesus, que peço neste momento para que esta luz possa iluminar o planeta Terra, transformando-o numa estrela de luz que brilha e ressoa esta luz por todo o universo. Que assim seja e assim é. Gratidão.